Fala, meu jovem, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí chegou o grande dia da gente instalar a direção elétrica aqui no Logos, o carro do canal. A última etapa a se fazer neste veículo é o tutorial, né, da direção elétrica que eu vou montar nesse veículo. A direção a ser utilizada é do New Fit. Depois eu vou deixar todos os detalhes, esquema elétrico e afins aí aqui. Como esse vídeo, o objetivo dele é mostrar, né, o tutorial em si. Eu não vou ficar falando muito do carro do canal, porque muitas outras pessoas vão vir para esse vídeo para ver um tutorial, né, de instalação da direção elétrica. Acredito que não tenha nenhum outro no mundo aí, um Logos com direção elétrica de New Fit. Pode ter até de Etios ou de outro veículo aí, mas de New Fit provavelmente não. Então aqui, para se começar, existem duas maneiras. A primeira delas é tirar o tabelier do carro, né? O tabelier por completo, que é o painel em si, né, do veículo. Tirar nele por completo, porque a gente vai precisar mexer nessa área e o painel vai atrapalhar. E a segunda coisa que eu vou fazer, os puristas aí desculpem, mas eu vou fazer isso. Não tem hipótese alguma de eu remover esse tabelier depois eu ter recuperado praticamente uns 70% do painel. Antes disso, depois quem acompanha o canal aí sabe que estava bastante zoado todo o painel. Eu recuperei todo, enfim, acabei pintando que tinha parte do painel que já não tinha mais jeito de se recuperar, pois ele é um cinza, né? E enfim, eu vou cortar o painel aqui, nessa parte vou tirar a tampinha e vou cortar ele bem aqui, muito simples. E também vou cortar ele aqui, que aí já vai ter o espaço para a máquina, né? Para o motor aqui. Porque outra, mesmo que remover esse tabelier, depois que for fazer vai ter que recortar essa parte aqui de dentro, senão o motor não vai caber aqui. Enfim, vai ter que fazer vários recortes no painel, vai ficar com tentativa e erro de tira e põe várias vezes, porque a máquina não é pequena. O motor é grandinho e a fixação é bem ali, agora não dá pra ver, mas eu já estudei muito para fazer isso aqui. Então eu vou cortar e depois eu venho e eu arrumo essa parte. Para mim fazer uma reconstrução aqui é bem fácil, e aqui esses centímetros que vai ficar à mostra também, não preciso nem comentar, que para mim vai ser muito fácil recuperar isso aqui. E aí eu já posso recortar e fazer no tamanho certinho, ou venho simplesmente com outra capa aqui. Eu não sei como vai ficar ali, mas o primeiro passo é desmontar tudo e infelizmente vai ter que cortar esse painel aí. Bom, então aqui começamos com a desmontagem. Primeiramente o volante, eu falei 24, mas é 22 aqui. Só soltar a porca 22, né? Sacar o volante, puxar ele. Depois aqui a gente tem a capa, né? Tem 2 parafusos aqui em cima e mais 4 parafusos aqui na parte de baixo. Eu não vou desmontar nada aqui, porque depois já vou soltar com suporte. Eu tenho duas porcas de 13 milímetros aqui, uma aqui e outra do outro lado. Pode desconectar o cabo da abertura do capô, desmontar os plugs, né? Aqui a comutadora vai ficar no cilindro aqui, só desconectar. E os dois plugs aqui da chave de seta e limpador, muito simples aí. E aí sim eu vou começar a cortar aqui, vou cortar com a tico-tico, vou cortar aqui e separar, e aí sim eu consigo mostrar, né, para filmar. Vai ser muito mais fácil aí. E eu vou dando o procedimento, né, no suporte ali, porque eu vou ter que fazer tipo um L com a chapa para fixar ali. Aqui eu não tenho um tutorial para seguir, não tenho um manual, então eu sou o tutorial aqui. Então eu vou fazendo primeiro, quando bater o suporte, aí eu mostro como eu fiz, as medidas e tal. Que aí é muito mais fácil para vocês conseguirem replicar isso, beleza? Bom, então aqui está o nosso conjunto, né, completo da direção do Logos. É só soltar, né, parafusinho 10 milímetros aqui, girar para cima e ver, ele vai desconectar daqui. E aqui está completo. Então a gente tem um suporte aqui e um suporte aqui. Aqui a gente pode soltar o parafusinho Phillips, né, e tirar a chave de seta aí e deixar ela guardada para não ter perigo de quebrar. Então é aqui que a gente vai ter que colocar esse mecanismo aqui no meio. Aqui, como vocês podem ver, eu escolhi justamente essa do Fit.
Uma por conta do valor e outra por conta disso daqui. Essa é a original do Fit. Você pode ver que ela tem esse recuo aqui, ó, e ela dá exatamente certinho. Ela consegue aumentar um pouco aqui e ela já serve muito bem. Exatamente esse tamanho. Eu nem tinha medido, tinha medido mais ou menos, então eu vi que ela serve aqui. Aqui essa ponta já vai encaixar diretamente ali. E aqui a gente só precisa fazer, ou eu vou transformar, né, esse círculo, né, que aqui é um estriado, né, como a maioria das caixas. E aqui ele tem esse formato único aí da caixa do Logos ali. Então, ou eu vou fazer este formato aqui, ou eu vou acabar utilizando essa peça aqui. Enfim, esse é um detalhe que eu ainda vou decidir. Pelo tamanho aqui já ficou bacana. Aqui é o conjunto completo do New Fit, né? De 17 adiante aí. Na verdade é de 16 adiante. Então aqui essa parte a gente não vai usar. Aqui é todo o conjunto, né, de escamoteável, chave, essas coisas. A gente não vai utilizar isso aqui. Percebam como é, né? Então essa parte a gente não vai utilizar. E aqui tá a parte onde gira, né? Aqui a gente tem o módulo, o motor, os fios para ligar aqui é muito simples também. Mas essa informação aqui me custou muitos dias, muito caro. Não encontrei ninguém aí que me falasse a ligação, não encontrei essa ligação na internet, nem em sites americanos, nem na Honda. Enfim, o esquema de ligação aqui parece muito simples, mas eu não achei em lugar nenhum. Claro, né, que aqui é positivo e aqui é negativo, meio que padrão para os Hondas aí. Mas esses fios aqui eu não encontrei ninguém, só tem uma pessoa aí no YouTube que fez, colocou num Gol, eu acho, essa direção. Entrei em contato com ele, ele não me informou também. Enfim, foi muito difícil de achar essa informação que eu vou passar para vocês aí. Então já vale um like só disso aqui, porque eu fiquei dias procurando, até que a única solução que eu encontrei seria achar um New Fit com essa direção e medir diretamente no carro, né, para ver o que estava chegando nesses fios aqui. E aí eu perguntei para um amigo, eu já vou mandar um agradecimento pro Eduardo aí, valeu Eduardo, que foi muito bom eu ter conseguido essa informação. Eu comentei com ele, aí pouco tempo depois ele falou que na funilaria onde ele deixou o veículo dele tinha um New lá, na verdade tinha um 2, e eu poderia ir lá, né, fazer a medição, já que o veículo ia ficar uns dias lá. Aí eu fui com ele e eu consegui identificar o que chegava de corrente nesses fios aqui, que eu vou comentar depois quando eu for fazer a instalação. Beleza? Então aqui, como vocês podem ver, ó, essa é a saída, né? Lá é pro volante, e aqui é a saída, onde vai conectado aqui. É basicamente isso daqui que a gente vai ter no carro. É basicamente isso aqui, ó, que a gente vai precisar fazer. Tirar aquela ali e colocar essa daqui. Eu sei como fazer isso? Ainda não, mas vamos. Beleza, meus jovens, outro dia e vamos lá. Suporte já feito e a conexão também já feito, mas vamos falar primeiro do suporte. Então, né, se lembra que antes tinha o suporte aqui, na verdade era assim. Então eu cortei aqui e eu cortei o de cima também e cortei a pontinha aqui para facilitar de passar o novo suporte. O novo suporte eu utilizei os mesmos parafusos que tem aqui na direção, muito simples. Eu peguei um molde, né? Depois de tanta tentativa e erro ali, eu peguei um molde, né, de papelão e eu fiz na inclinação, né? Que a olho eu coloquei lá e funcionou. Seria mais ou menos, ó, já vou deixar bem no jeito aí a inclinação, ó, para vocês verem mais ou menos como é que vai ficar. Depois no lugar vocês vão entender porque precisa de uma certa inclinação, ó.
Também não vou passar as medidas porque é muito tato, pode ter alguma variaçãozinha ali, já não vai dar certo no carro, enfim. O esquema é esse e é bem simples de fazer um modzinho de papelão. Quem me acompanha aí na saga da Saveiro, enfim, já viu várias vezes tirando mod de papelão, não tem como errar. É simplesmente colocar o papelão, né? Precisa dessa aba que é essa parte aqui, vai colocar e aí vai recortar, né? Vai pôr em cima de uma chapa e vai recortar. Lembre-se, não faça com uma chapa fina, né? Aqui eu estou usando a mesma espessura aqui, que é a original. É uma chapinha bacana aí. Então, feito isso, colocou na chapa lá e recortou. Aqui, quem tiver uma serra-copo bem grande, dá pra ver que ela é bem grande aqui, ou levar num torneiro, mas enfim, aqui foi cortado na lixadeira mesmo, tanto que dá pra ver, né? Ficou um pouco errado aqui, mas enfim, totalmente funcional. Não tem como nem ver isso no carro mais. E aí simplesmente fazer os furos, né, dos 3 parafusos originais do carro aí. Do carro não, né? Do nosso mecanismo da direção. Muito simples mesmo. A dificuldade é mesmo em achar a inclinação ali, que é mais ou menos essa. Porque o motor não cabe na posição inicial que eu achei que ele ia caber, que seria reto, né, para a parte dos pedais, mas ele fica muito fundo e vai atrapalhar os pedais, então eu tive que colocar ele na lateral. E aí eu vou ter que recortar mais a parte do painel, porque como o motor vai estar aqui, eu simplesmente tirei o motor aqui porque é muito pesado, né? Tem que ficar várias vezes colocando lá. É só 2 parafusos e mais 2 parafusinhos aqui. A gente tira o motor para ficar bem mais leve, visto que o módulo não tem como tirar, porque o módulo é conectado aqui. Então o módulo não vai ter como tirar. E era 2 coisas que estavam atrapalhando o módulo na caixa de fuzil ou o motor pro chão. Então não tive outra escolha. Do jeito que eu montei, que vocês vão ver, não vai pegar na caixa de fuzil e também não vai pegar no painel, mas a gente vai ter que recortar o painel, obviamente. Mas enfim, aqui eu peguei já uma chapa virada, tanto que você pode ver, não solda, não tem nada do tipo aí. É tipo uma chapa virada mesmo. Então se tiver sorte de fazer, senão vai ter que pegar uma cantoneira e soldar uma outra chapa na cantoneira, a ponto de ficar assim. Não tente fazer alguma gambiarra de cortar aqui, virar, enfim, isso aqui é segurança do carro. Então utilize uma chapa robusta, tá vendo? Uma chapa bem robusta. E aqui não tem solda, não tem emenda, não tem nada, porque isso aqui não pode quebrar. Não pode fazer que nem os Kwid aí da vida, de quebrar e perder a direção do veículo. Aqui simplesmente é a cópia, né, do antigo. O antigo original é assim, né? Então é basicamente isso que a gente ia ter que copiar. O antigo fica parafusado assim no carro e a gente vai parafusar assim lá também no suporte original, tanto que lá no carro não vamos alterar absolutamente nada. E é só isso mesmo, o suporte. A melhor criação que eu encontrei foi essa maneira, que é muito fácil aí. Então só fazer um moldezinho, passar uma chapa, recortar e recortar aqui também, bem simples. Não vai ter como errar. Aqui na conexão, se lembra, né, que a conexão original é este formato. Então o que eu fiz, eu peguei uma madeirinha aqui e eu acabei esculpindo, né, o formato original. Então ela entra aqui e eu simplesmente repliquei para outra. Eu coloquei, a diferença não é muito, então eu coloquei uma chapa, né, e eu soldei, e aí ela entra muito justo aqui mesmo, mas muito mesmo, porque o intuito disso aqui é ela não virar, né? Ela não pode girar aqui dentro, tipo um redondo. Então ela entrou meio que na pancadinha ali, muito justinho mesmo, então não vai ter erro aqui. Essa parte está finalizada e a gente tem o parafuso, né, para fixar tudo. Então aqui não tem perigo algum. É simplesmente colocar aí mesmo, faz um modelinho de madeira no furo original. Vocês podem perceber como que é o original. Aí vocês fazem uma madeirinha e vem esculpindo, enchendo de solda. Não usem cola ou algo do tipo, tem que soldar mesmo. E aí quando ficar totalmente fixo aqui, que ele entrar muito justinho, tá finalizado. Eu soldei tanto aqui
como dentro dá para ver, né, o enchimento aqui, para ele acabar não girando. Então aqui tá finalizado, essa parte vai lá na caixa e essa daqui entra aqui sem gambiarra alguma, é o original do carro, original do City, né? E aqui vem o parafuso para segurar e aqui vai lá na caixa. Então basicamente já temos a primeira parte. Então ela vai fixar aqui no carro, lá na caixa de direção, e depois aqui é a segunda parte, que aí sim vem aonde vai colocar para sair pro volante aqui, e eu ainda vou estudar como eu vou fazer isso, mas a primeira parte aqui já está 100%. Então vou instalar no carro, vou colocar o motor, né, fazer o recorte do plástico lá, e aí eu venho mostrando como vai ficar. Bom, então tá instalado no veículo a primeira parte, já vou mostrar tudo certinho. Isso aqui a gente não vai usar, isso aqui é do City, né, só para mim ver se tá tudo funcionando. Como vocês podem ver, tá funcionando. Então a parte de baixo, né, o mecanismo que se conecta na caixa de direção, e ele vem e ele coloca e ele conecta no nosso motor, né? Como vocês podem ver, ó, muito simples aí. Então, ó, vou girar aqui e vocês vão ver, ó, que tudo funcionando no eixo certinho, sem erro. Então bacana. Aqui essa parte eu não vou utilizar. Isso daqui eu só estou conseguindo girar assim, né? Evidentemente porque as rodas estão erguidas, senão é muito doído mesmo para girar. E aqui, ó, é onde ficou o nosso motor. Ele vai bem aqui, como vocês podem ver, ó, ele vai bem aqui. Então vou ter que cortar essa parte aqui também para o nosso motor encaixar aqui. Aqui tá o módulo e ela tá fixadinha ali, ó. Eu vou remover isso aqui. Aí, ó. E ela ficou aqui. O outro tá fixado lá originalmente, né? O motor, ó, no suporte, né? O original lá. Do mesmo jeito que tava, ficou, e do mesmo jeito que tava aqui, ficou. Aqui, né, o suporte original, onde tem os dois parafusinhos da capa, e ele não tá fixado ainda por causa do alinhamento, né? Mas aqui é bem simples, por isso que tem que deixar uma folguinha lá. Tem os 4 pontos assim, né, onde vai, e o parafuso vai aqui no meio para parafusar. Então tem que deixar um pouquinho de folga para ele fazer isso aqui, para a gente alinhar aqui, para deixar bem certinho. Tá vendo aqui? Tá bem no canto e aqui tá um pouquinho no meio. Então a gente solta os dois parafusos lá e dá uma puxadinha para cá, e aí vai alinhar, e é só colocar as duas porquinhas originais aqui. E isso vai ficar no lugar. Claro que aqui no meio vai um tubo ainda, dá para ver, né, que a parte de cima ainda tem uma folga. O original, o tubo original encaixa exatamente aqui, ele é meio cônico. Esse daqui não, a gente ainda vai ter que pôr um tubo aqui dentro para remover essa folga. Por mais que ele não se mexa, ele está muito fixo aqui dentro. A gente vai centralizar ele bem, e aí sim vamos dar a continuidade aqui. Então daqui para lá tá basicamente finalizado. Eu só vou recortar, colocar o motor, colocar o fio, vou explicar como faz a ligação. A nossa caixa de fuzil não precisou deslocar, ela está na posição original aí. Esse daqui é as coisas da chave de seta e tal, então não precisou alterar nada de fio, de caixa de fuzil, nem nada do tipo. Bom, então aqui está a parte elétrica. Lá no veículo já vai ser um pouco mais difícil, né, de se mostrar, mas são 5 fios em 2 chicotes aí. E essa é a informação de ouro aí, que eu não achei em lugar algum. Então eu tô aqui, eu vou compartilhar. Então aqui, o primeiro aqui são os positivos direto da bateria, negativo e positivo 12 volts. Positivo 12 volts e negativo, né, ou aterramento aí, lata do veículo. Muito simples. E esse daqui é o que faz ligar, né? Então o roxo, ele é o pós-chave. O positivo pós-chave é o roxo. E esses outros 2 fios é o que faz a direção progressiva, né? Quando a gente está rápido com o veículo, a direção tende a ficar um pouco mais dura, um pouco mais pesada, para não perder o controle na rodovia. E quando a gente está parado ali para fazer uma manobra ele libera 100% do motor. E ele entende isso basicamente por
sensor de velocidade e rotação ali, e as informações entram no módulo do veículo e o módulo emite uma informação para cá. Então, quando o veículo está usando 100% da força, ou seja, ele está na marcha lenta parado ali, você está pronto para manobrar, ele tem mais ou menos 1,55 V aqui. A bateria do carro tem 12 volts, mais ou menos, e aqui fica com 1,55 V e aqui também 1,55. E quando essa diferença começa a alterar, ou seja, o carro começa a ganhar velocidade, ele começa a ganhar mais voltagem, a direção vai ficando mais dura aqui. Mas isso quem faz é o módulo do carro. Por isso que utiliza-se emuladores, né, em direções. O que as pessoas dizem é verdade. Quando instala uma direção elétrica de um carro num outro que não tenha, a gente não tem essa função que é o módulo que dita, né, quando vai ter mais força a direção e quando vai ter menos, ou seja, quando ela vai estar liberada a 100% e quando tem menos, que é quando a gente está em alta velocidade. Então, algumas liberam muita, tipo Etios, Corolla e Yaris, que é as direções mais buscadas no mercado para ser instalado nos veículos. Elas funcionam aí basicamente 70%, então a direção já fica bem molinha até mesmo sem o emulador. Agora tem algumas direções que só liberam 50%. No caso do New Fit aqui eu não sei, mas pelo que eu testei na bancada eu acredito que é uns 50% no máximo ali. Então assim, eu não sei ainda se existe emulador para esse daqui, eu vou até buscar isso tal. E eu não sei se existe alguém que consiga fazer isso diretamente no fio, algum circuito aí, quem for da área, aí, quem for um engenheiro elétrico, algo do tipo, que mexe com isso, e não precisa ser algo tão específico assim, que pode ser simplesmente um potenciômetro, que ele faz a redução aí para uns 2 volts aí, e aí a gente consegue no potenciômetro reduzir para ficar estabilizado em mais ou menos 1,50, 1,55, 1,60 aqui em ambos, e a direção vir a reconhecer e liberar 100% aí. E aí quando a gente estiver numa rodovia, né, a gente pode simplesmente girar o potenciômetro totalmente outro sentido e a direção fica dura. Esse seria um emulador de pobre, vamos dizer assim, um emulador sem ser automático, porque eu sei que os emuladores eles pegam a energia do carro, né? Eles pegam o sinal do carro, ou seja, ele vai pegar o sinal de rotação e de velocidade do carro. Isso, claro, um carro mais moderno, nada de um Fusca ou algo do tipo. Eu não saberia como ia funcionar num do Fusca. Então, se alguém souber aí, pode deixar nos comentários, pode deixar a dica aí, que quem sabe a gente não faz um outro tutorial de como fazer um emulador caseiro aí. Do mais, no mercado e no Mercado Livre, vocês podem pesquisar que vocês vão achar de diversas marcas de direção, na casa aí de seus 300 e poucos reais aí. Mas para esse daqui eu ainda não sei, depois eu volto com a informação aí. E esse daqui, ele é o pós-chave, como eu mencionei, só que ele não faz a direção ligar imediatamente. Vocês que têm um carro com direção elétrica aí, vocês sabem disso. Vocês giram a chave do carro lá, que acende o painel, e a direção não fica mole. Só quando você dá a partida no veículo, aí sim libera a direção. E esse fio é a mesma coisa. É como se quando o alternador começa a carregar, ou seja, começa a vir uma carga maior do que a estabilizada da bateria em 12.4, 12.6. Quando ela começa a receber uma carga maior do que isso, aí sim a direção entra em funcionamento. Então não adianta você tentar colocar isso aqui direto no positivo da bateria ali, que ela não vai vir funcionar, só quando o carro estiver ligado. Beleza? Mas isso aqui é pós-chave. Liguem no pós-chave, aí quando o veículo entrar em funcionamento, que você der a primeira mexidinha no volante, vocês vão sentir que ela vai liberar e aí vai estar funcionando. Então a parte da ligação é só isso, é muito simples mesmo, um positivo, negativo e um pós-chave, e liguem com um fuzil, né, com um porta-fuzil, pelo menos a parte do pós-chave aqui, que é muito importante. Beleza, meus jovens, então vou mostrar, né, tudo que eu fiz depois. Já estou quase finalizando, só falta a parte da barra, né, que vai conectada nas estrias ali e vem para a gente colocar a porca do nosso parafuso original. Então vamos lá, a gente tinha parado na parte elétrica. Então aqui muito simples, eu peguei o negativo, coloquei um terminal bem robusto e aterrei direto no parafuso aqui original do carro, na lata em si.
Só que aqui um detalhe, nessa peça eu fiz um recorte, tipo um escariado, para que ele chegue lá no fundo e o nosso terminal não fique apoiado 100% nele, né? Ou seja, que ele entre nessa parte aqui e essa parte fique colado lá para não quebrar, né? Que se apoiasse só no terminal, como ele é um pouco fino, poderia apertar e ele rachar assim. Então eu fiz esse escariado com cuidado para ele apertar tudo aqui e não ter erro. Então o negativo, né, o preto negativo está aqui. O verde é um positivo direto da bateria, então estou usando um cabo de 10 milímetros aqui, mais um de 6 ou 8 aí já resolve. É como eu tinha esse cabo aí, no tamanho já bem similar, acabei colocando ele. Então tá aí, positivo direto da bateria. O roxo, que é o nosso pós-chave, tá aqui com o fuzil, ó. Eu peguei o 15, né, que é o pós direto da comutadora, que é esse fio preto aqui, ó. Fiz um recortezinho e soldei como no original. Usei uma fita isolante líquida em todos, então aqui é o 30, né, positivo direto. Não usem esse daqui para fazer a parte do cabeamento positivo ali, porque ele vai esquentar um pouco. Esse fio aqui não é o apropriado para isso, já dá para ver pelo tamanho da bitola, né? O do motor já é maior, então tomem bastante cuidado para não fazer besteira aí. E aqui, né, a gente tem o branco e o branco e o vermelho que não está sendo utilizado, ele está solto aqui, ó. Que a gente pode utilizar ele futuramente aí num emulador, mas por hora eu já gostei bastante do resultado, porque eu já testei aqui. Eu coloquei o canote do New City, coloquei um alicate de pressão na ponta simulando o volante e dá para girar bem bacana mesmo. Então por hora a gente não vai usar. Se vier usar, os fiozinhos tá reservado ali. Então a caixa de fuzil ficou no seu lugar, não alterou nada, não mexeu nada, não recortou nada. Aqui, essa parte, né, se for ficar em contato com o motor assim, ó, utilize um conduíte, né, corrugado. Pode ver que eu passei um conduíte corrugado em tudo, na parte. E esse fio aqui tá na frente, né, então não tem contato com o motor ali, porque eu quero ver se ele não vai esquentar, se nada desse conjunto vai esquentar muito, que tem umas que esquentam bastante, principalmente as antigas aí. Então bacana, esse aqui podem desconsiderar que isso aqui é do farol de milha. Depois eu vou achar um lugar para ele, porque ele vinha aqui. Então a gente fixou, né, o suportinho ali, fixou o motor. E essa direção parece que nasceu para ser de Logos aqui, ela encaixa perfeitamente. Então vamos lá, esse canote aqui, né, ele é o original do veículo. Eu simplesmente cortei, né, se lembrem que ele ia assim, ó, nessa posição lá, onde está o motor. Então eu simplesmente fiz um recorte aqui, eu fui cortando, né? Eu cortei um pouco mais e ele encaixa perfeitamente, ó, no motor, né? Vamos dizer assim, no suporte do motor ali. Então ele casa como uma luva. E nesse canote existe um rasgo, ó, como esse daqui, ó, aqui em cima, que essa peça de alumínio ela pega no rasgo, né? E ela empurra lá para o fundo, ou seja, não tem como ele voltar para cá. Ele só vai, porque a chaveta vai pegando ele, como está parafusado aqui, ele entra e encaixa e esse canote não sai. Então aqui está perfeito, original, na medida. Então essa medida aqui, essa distância está perfeita, original para o carro. A inclinação, né, tá original, porque está nos parafusos originais, ou seja, está perfeitamente original isso aqui. Não tem diferença de tamanho, de profundidade, de largura, não tem diferença de nada. É exatamente a original do carro. Só tomem muito cuidado, né, quando vocês forem colocar aqui, porque o que faz esse conjunto estar estabilizado e perfeito é o suporte do motor que vocês fizeram lá. Então quando for fazer isso aqui, dá uma soltada nos parafusos lá, para que ele tenha um pouco de mobilidade aqui, para que a gente consiga alinhar e colocar exatamente nos parafusos aqui, para não esforçar, né, nem quebrar nada, ela não fazer esse movimento. Porque esse canote, né, ele encaixa exatamente ali, então ele tem que entrar alinhadinho. Aí coloca ele lá, vai colocar os parafusos e já era, as porcas, né, e já era. Tá no seu tamanho original, fim de papo aqui. Aqui, essa parte também, se lá tá no guia, né, consequentemente, ó, esse daqui também tem um guia, tá vendo a chaveta e o rasgo, e ela se encaixa perfeitamente aqui, ó, na posição original. Então não vamos alterar absolutamente nada aqui. A capinha vai ser fixada, né, aqui embaixo nos parafusos, aqui nos parafusos,
A chave de seta também vai vir fixada aqui. Ou seja, totalmente original. Esse conjunto aqui não precisa de nada. É somente cortar aqui, ó. Não vou passar medidas como eu disse, mas tá vendo? Ele tem tipo esse corrugado aqui. Quando acabar o corrugado, vocês cortam. Depois vem cortando só mais um pouquinho. Que esse canote ele vai encaixar até no fundo do mecanismo da direção. Assim que ele bater no fundo, ele já vai dar mais ou menos na posição ali. E acabou, ele não vai se mexer. Beleza, então meus jovens, aqui está a nossa coluna de direção já finalizada, né? Montada a do New junto a do Logos. Então, para começar tudo aí, essa daqui, como a do New, ela vem aqui, né? Nessa posição, ela vem nessa posição aqui. E para se soltar é simples, tem esse anel elástico, né? Que pode utilizar uma chavinha de fenda aí, ou esses alicates assim, ó, para abrir ela aqui e remover. Assim que removeu, é só dar um tapa nela, ela fica nesse corte aqui, ó. Assim que removeu, é só dar um tapa pro fundo, que ela vai sair do canote aqui, onde tem a regulagem, e isso aqui pode descartar. Aí, a coluna do Logos é essa daqui, então a gente vai cortar, né? Percebam que ela é oca. Então a gente vai cortar um pedaço e também pode se descartar. Eu aconselho vocês cortar uns 20 centímetros aí. Tá vendo? Eu cortei bastante porque eu não podia errar, né? E aí, essa daqui é o estriadinho do City, né? Ela vai bem aqui. Então, ela ia originalmente aqui, né? Onde coloca o volante do City. Então, eu cortei somente essa pontinha. E toda a coluna do City é exatamente essa daqui, ó. Percebam que aqui ela tem as estrias, né? O entalhado que vai servir lá na nossa coluna, lá no motor, né, em si. Lá no motor da direção ela vai servir, ó. E percebam que ela tem bastante aqui. Tem bastante para ela engatar lá, porque como ele é escamoteável, ele corria, né? Então isso aqui vai manter. E é somente essa pontinha mesmo do New City que a gente vai cortar. Então descarta aquela pontinha. E da coluna do Logos a gente vai cortar uns 20 centímetros. Eu não vou falar exatamente a medida aqui, porque existem variáveis aí. Variáveis como a distância que você colocou o motor, né, elétrico lá. Se ele tiver um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, já vai dar diferença, visto que essa coluna do Logos, ela vem até aqui, ou seja, ela encosta lá no pino do motor, né? Tem o motor onde tem essa estria aqui, e ele tá lá bonitão lá, e esse coluna vem e encosta aqui para limitar o fundo, que seria essa medida aqui, mas mesmo assim, mas ela limita tanto o fundo como ela vai precisar limitar a frente aqui onde vai a bucha. Então aqui o meu tem mais ou menos 15 centímetros. Eu não vou falar a medida exata para vocês não cortar e não matar, porque se vocês errar nesse corte aqui, já era. Não tem mais o que fazer. Se isso aqui aprofundar mais, não dá para pôr a bucha lá. Então o meu tem mais ou menos 15 centímetros aqui. Eu sugiro que vocês cortem com 20. Depois vocês vão cortar mais ou menos com 16, que vai ser mais ou menos a medida aí. Vai variar de carro para carro mesmo, é normal. Vai ser mais ou menos isso. Que é o do Logos, né? Que é o tanto que a gente vai cortar da barra do Logos aqui. E essa barra tava aqui, ó. E esse foi os pedacinhos, né? Que eu vim cortando, Enfim. Aí a gente vai perceber que essa coluna aqui é oca, né? E a do Logos também é oca, mas ela cabe justamente aqui. Claro que aqui, como ela tem uma redução, ela acaba ficando folgada, mas aqui ela entra um pouco justa. Aqui ela tem uma chaveta original do New City, aonde quando você tira a chave, né, engata aqui para ela parar de girar lá. E aqui do outro lado eu acabei fazendo outra chaveta, né? A mesma coisa que tinha original aqui, eu fiz desse lado para soldar. Então, depois de muita medida, porque a gente tem que pôr esse tubo lá no motor, né? Colocar essa parte aqui. Aí a gente coloca essa parte aqui, coloca isso daqui lá. E a gente tem que medir, né, a distância aqui, tem que ficar certinho para colocar a bucha.
Então, uma vez feito isso, a gente vai tirar a medida, né, que é a distância entre esse cano que vai por debaixo e esse que fica aqui passante, né, onde vai a bucha para fixar tudo. Simplesmente a gente é só arrancar isso aqui de lá do volante, pega um paquímetro, vai pegar assim, ó, e vai ver o tanto que sobra aqui, ó. No caso do meu aqui, deu 54 milímetros, ou seja, 5 centímetros e 0,4 milímetros aí, que é essa distância aqui. Aí é simples, achou essa medida, né? Aí é só passar uma fita aqui para centralizar melhor. E aqui dentro, para centralizar, eu peguei uma extensão, né, de meia, coloquei uma fita também, coloquei ele aqui, ó, e como ele é vazado, aqui ele fixa bem, então ele centralizou exatamente. E aí eu simplesmente enchi, né, enchi de solda aqui. Por mais que ele seja oco, dá para derreter bastante aqui, tanto de um lado como do outro, porque isso aqui simplesmente vai fazer com que ele não gire, já que ele está apoiado para lá, ele não vai afundar mais. E aqui em cima também, para prevenir, né, eu acabei enchendo também e fiz mais um cordão de solda aqui, deixando a parte para colocar a bucha. Claro, centralizado, né? Não vão errar de fazer isso aqui, porque não vai dar certo. Quando for girar o volante, ele vai ficar meio bambo e vai acabar pegando na chave de seta ali. Tem que ficar totalmente centralizado. E aí a gente uniu a coluna do City com a coluna do Logos, onde a gente vai pôr o volante aqui. E facilmente a gente pode instalar no carro agora. Aqui não tem segredo algum, o segredo mesmo é tirar as medidas, vai com calma para não errar, vai cortando de pouquinho em pouquinho, vai lixando, vai testando lá, coloca, tira, até casar perfeitamente. E agora eu vou mostrar lá no carro, né, como é que vai ficar e como é que eu fiz para tirar as medidas e tal. Outro detalhe aqui, nessa parte da chave de seta, tem este parafusinho original, né, que é um Phillips aqui em cima para a gente remover a chave de seta. E ele não avança o furo aqui, por mais que seja furado essa parte de alumínio ali, ele não avança, mas agora a gente vai avançar. Então peguem, comprem um parafusinho maior, que ele avance um pouquinho só, e a gente vai medir, né? A gente coloca isso aqui lá no canote, vem com o negocinho em cima, risca, tira tudo e fura o canote até esse parafuso varar, e aí ele vai ficar fixo, né? Ele não vai nem pro fundo, não vai girar obviamente, porque ele já tem a chaveta, e também ele não vai vir para frente, justamente porque ele vai parar tudo. Então essa é mais uma segurança aí, para ele não conseguir mexer, visto que pro fundo não tem como ele ir mesmo, só se empurrasse o motor totalmente. Para girar ele também não gira mais porque está soldado. E para vir para frente também, agora a gente tem a bucha e tem este parafuso segurando, então não tem como mais se mexer. E eu vou mostrar lá no veículo. Então, né, aí tá o canote, vocês percebam que lá é a estria, onde eu estava falando, que é o motor em si. Então aqui a gente vai pegar, né, para tirar as medidas, a gente pode colocar a do Nil lá para dentro. Ela entra, você pode ver que já é difícil de pôr ela entra muito justinho mesmo. Mas é assim mesmo, ela tem bastante estria e ela vai até no fundo lá. E aí, a medida que eu falei era essa daqui lá no fundo. Então a gente pega, coloca lá no fundo, vem aqui com essa parte e aí a gente coloca na chaveta até o final. E vai perceber que essa parte ali, ó, precisa ficar exatamente na medida da bucha. Então a gente vai colocar ali, ó, até a bucha entrar e ficar justinha. Olha lá, percebam ó, que aqui já foi, ó. Não tem mais como se mexer, a bucha ficou justinha. Essa é a medida. E evidentemente, quando a gente for tirar aqui, ó, ela já não vem por conta que ela tá na bucha. E agora tem mais a segurança deste parafuso aqui em cima, que ele varou no canote ali. Então, ó, aí está o furo de cima do canote. Claro que o parafuso não pode ser tão comprido a ponto de pegar no meio aqui, né? Ou seja, ele não pode pegar a barra de direção aqui, mas tem bastante espaço. Então coloquem um pouquinho aí, já é o suficiente para ele não vir mais, já fica uma segurança extra.
E aí acabou, não tem mais erro aqui. É só a gente pegar, colocar a nossa barra de direção, só colocar lá dentro, pega o nosso suporte aqui da chave, coloca na chaveta aqui, ó, certinho, não tem erro, vem com o parafusinho, já parafusa tudo aqui e acabou. É só montar, né, o conjunto ali do volante e tá finalizado aí. E claro, as capinhas não tem nem erro, né, os 4 parafusos aí que vão fazer a fixação. E eu já volto aí com o resultado. Beleza, meus jovens, então finalizado o projeto aí da direção elétrica no Logos. Então tudo concluído, né? O volante muito simples, só um parafuso no centro ali. Aqui as capinhas certinho, não tem erro, ela entra perfeitamente, ó, no lugar. Não tem nem como dar errado, porque toda essa parte aqui é a mesma, né? O conjunto é o mesmo, a abertura de capô, enfim, tudo no seu devido lugar, exatamente original, com exceção, né, da parte de baixo, que parece que a gente fez um estrago gigante, mas na verdade virou só um palmo aí que a gente recortou, e depois eu vou arrumar isso, como eu disse no outro vídeo. Eu vou mostrar como eu arrumei isso daí. E tá tudo funcionando, então eu vou fazer um demonstrativo, né, da direção aí. Então aqui eu tô simulando com um carregador de baterias ali, ó, ele já tá ligado lá, para não ligar o veículo e o barulho atrapalhar aqui da gente conversar. Então ó, eu vou acender o painel, e aí sim, como ela já tá carregando, como se o veículo tivesse em funcionamento, ela já libera a direção, ó. E ficou muito bacana. Eu vou desligar e depois vocês vão ter uma noção de como é isso daqui sem, porque isso aqui nada mais é do que a caixa, né, original. A gente não alterou nada a caixa, e basicamente é o motor elétrico que faz essa função, né, de auxiliar na direção. Então, se a gente desliga o motor elétrico, automaticamente a direção continua com o mesmo peso, exatamente igual, visto que o motor elétrico ali ele não tem peso suficiente para endurecer ainda mais a direção, que já era dura. Então, mesmo que dê um problema no motor, o motor venha queimar, sei lá, rompa o fuzil ali, a direção volta a ser dura do jeito que ela era, mecânica do jeito que ela era, ok? É diferente de uma direção hidráulica, que quando rompe uma mangueira, que vaza todo o líquido ali, ela fica bem dura. Tem umas aí que fica muito dura mesmo, porque aí é o conjunto da caixa seca, né, que você vai ter que fazer o movimento na mão. Essa daqui, como já é uma caixa mecânica e ela é feita para dirigir, né, mecanicamente, ou seja, com a força do seu esforço, automaticamente, se o motor desligar ali, não vai acontecer nada, ela vai voltar a ficar dura, isso é claro, mas é o duro que já estava o normal, e não mais por causa do peso do motor, que ele não tem peso algum. Como vocês podem ver, ó, bem facinho mesmo de girar. Então eu vou desligar, ó. Desligou a chave, e aqui já começa a dificuldade. Parece que eu não tô fazendo força, né? Mas eu tô bastante mesmo. É bem doído de virar isso daqui. Não é que nem um Celtinha, um Gol quadrado, um Fusquinha aí não. Que é uma direção dura, mas é razoável. Essa daqui era bem pesada mesmo. Então é isso, ó. Você tem que fazer um esforço gigante para conseguir fazer com que ela vire. E é muito difícil. Então aqui, ó, eu vou ligar ele novamente, ó. Ligou, aí ele vai entender, né, que o veículo entrou em funcionamento automaticamente, ó. Ele já libera a direção, e a direção volta a ser bem facinho, ó. É isso aí, meus jovens. Projeto finalizado aí, concluído com sucesso. Então já se inscreva no canal, ative as notificações aí para ficar sempre por dentro das dicas e dos novos tutoriais, e consequentemente ver o final do nosso acabamento ali. E por hora é isso. Muito obrigado. Até a próxima.